Olá, tribo Conteiro! Olá, pessoal! Olá! Estamos aqui falando diretamente desse lockdown aqui de Londres. Estamos de novo, todos nós em casa, né? E que bom que a gente ainda assim consegue fazer tantas conexões humanas, que é o que a gente mais gosta, conectar gente, ouvir gente. E mesmo na pandemia, a gente teve a sorte de poder fazer muito isso, né, gente? Se conectar. Que é coisa melhor do que se conectar? Conectar de verdade. Esse lugar aqui de escuta verdadeira. Porque o Conteiro é exatamente isso. O Conteiro é um canteiro de gente. É um clube de histórias. Uma biblioteca humana. Onde a melhor história é a história de cada um. Gente, vamos chamando todo mundo que, como não poderia ser diferente, a história por aqui vai ser boa demais. Vai ser uma delícia essa quinta-feira com uma amiga queridésima, uma pessoa extremamente próxima e que enche o meu coração de alegria. Que delícia! Vamos chamando todo mundo. Cabe todo mundo nesse espaço, que esse canteiro é grande, gente. É grande. Cabe todo mundo aqui juntinho com a gente. Vamos lá? Bom, eu vou parar de falar porque tem muita história para ser contada aqui e tem muita coisa boa para a gente ouvir. Então vamos começar? Vamos ao que interessa, gente. Vamos ao que interessa, que a história de hoje é quente. Meu nome é Kátia Werneck, eu tô aqui para mais uma conversa conteiro. Eu falo hoje com a Tatiane Schneider. A Tati, uma amiga querida, uma loira maravilhosa, de sorriso largo, de abraço forte. Uma loira que tem, assim, pulsão, que gosta de viver a vida com a intensidade que a vida merece ser vivida. Essa conversa vai ser incrível. Hoje é dia 12 de novembro, 13 horas no Brasil, 16 horas aqui no Reino Unido e 17 horas para os nossos amigos da França e 17 horas na França, onde está Tati, em Paris. E agora é hora de pegar a Tati e é com ela essa bola e a gente recebe Tatiane com aquele sorriso. Tatiane, é uma alegria ter você aqui, gata garota. Vamos lá. Tô te pegando, menina. Coisa boa. Agora conectou. Então me pega, Conectou. rapaz. Te pego, loira, te pego. Aquele forte abraço. Ai, aquele abraço, que saudade. Mas daqui a pouco, né? Daqui a pouco abrem-se as fronteiras e a gente consegue se abraçar, enfim. Isso, vamos badalar muito por aqui, vai ser bom demais estar com você aqui. Nem vejo a hora. Pois é, pois é. E a gente tá te esperando em Paris também, né? Também não Porque vejo a hora. Também não vejo a hora. essa aqui é a tua terra, né? É a segunda Minha terra. casa, minha casa, a casa do coração. Tati, que bom que você finalmente conseguiu estar aqui no Conteiro e vai aí Pois abrir é. o coração. Eu escutei sobre esse projeto desde o inicinho, né? Não sei se era o início, mas há anos atrás Desde a Kátia já 2017. falava desse conteiro. E, aliás, acho que a gente podia fazer um conteiro invertido um dia, né? Para ouvir a tua Vamos história do fazer. conteiro. Ah, Vamos fazer, vamos fazer. Tô devendo essa, mas a gente vai fazer. pois é, pois é. Mas, Kátia, é um desafio falar de uma vida, né? Eu fiquei pensando sobre isso e, na verdade, esse projeto é muito bonito, especialmente para mim, porque é o que eu faço na minha vida, né? É o escutar histórias das pessoas, escutar, reescutar, escutar diferente. E, na verdade, você valoriza o que tem de único, né? Na trajetória, na experiência da pessoa. E a gente tem tantos pontos, uma vida é tão rica, né? Uma hora é muito pouco, né? Eu não sei de que vida eu vou falar aqui, eu vou falar de uma partezinha da minha vida ou algum aspecto, porque uma vida é uma riqueza, e eu acho que essa é a nossa busca essencial na nossa vida, de encontrar essa essência,
isso que é único em cada um, né? E é isso que você transmite nesse projeto. Então, é uma alegria estar aqui participando e também assistindo, né? Assistindo quando temos sempre histórias muito interessantes. Vai Tati, lá. é uma delícia, né? Porque eu sei que as pessoas que sentam aí para contar histórias e pessoas que normalmente falam já bastante e falam assim, que desafio é a gente falar quando é para falar da gente mesmo, né? Assim, contar história. Eu sei que é uma missão difícil, né? E é condensar, né? Por exemplo, hoje mais cedo eu fui para minha terapia. Inclusive, a gente trocou uma mensagem, falei, estou entrando na terapia. Quer dizer, eu falo de mim, né? E falo de mim já há muito tempo, né? Mas falar da gente com o público, falar da gente para várias pessoas e a gente não sabe onde isso vai, né? E assim, às vezes a nossa experiência de vida traz alguma riqueza para alguém, um ponto de vista, enfim. Isso que é o desafio, acho eu. Mas vamos lá. Vamos lá, Tati! Vamos lá, Vamos lá. Tati! Vamos na Tati lá de Curitiba, na Tati lá pequenininha, Tati. A Vamos Tati contar do quem é essa ventre. Tati do ventre. Então, eu costumo sempre dizer que a minha história, eu acho que a história de toda pessoa começa já não só na concepção, mas naquela suposição, né, naquele planejamento ou naquele desejo. Então, uma história de uma pessoa sempre vem de uma família, ou não necessariamente de uma família, mas de uma mãe desejante, de um pai desejante, enfim. E eu gosto de falar do meu início de vida, porque eu acho que eu tive muita sorte, né? Eu tive muita sorte de ter uma mãe atenta à necessidade de ter um parto tranquilo. E, na verdade, a questão é que a natureza às vezes permite, às vezes não permite. Não é essa a questão. A questão é a tentativa de que as coisas saiam o mais natural possível, né? E eu tive a sorte de nascer como uma indiazinha, né? A minha mãe era acompanhada por um médico que pesquisava o parto de indígenas e adaptou todo um hospital para fazer partos de cócoras, né? E já naquela época, que eu acho que a gente hoje está vivendo um outro movimento de humanização do parto, mas já naquela época, não vou falar quanto tempo atrás, uns 20 e Aos pouco, 15 30 anos, e pouco, verdade. qualquer coisa, né? E assim, eu nasci de maneira natural, enfim, escorreguei e não chorei, né? Fui chorar tempos depois, minha mãe, talvez um dia faça um conteiro, né? Quem sabe? Vou amar, quero muito. Mas, pois é. E, e aí, esse aspecto da minha vida hoje traz uma questão importante até no meu trabalho. Depois a gente vai chegar nisso, assim, mas essa questão de tentar fazer com que a vida seja o mais natural possível foi algo que sempre teve em mim desde criança. Eu me lembro, criança, eu ia para catequese, eu questionava o padre, questionava o sistema, eu falava, mas isso aí não tem muita lógica, isso aí não é muito natural, né? Essa história de concepção de Maria, eu me lembro, eu pequenininha, eu falava, mas como é que pode? Não, aconteceu alguma coisa ali, né? E isso me acompanhou durante a vida, né? Eu fui uma criança era uma criança bicho do mato, assim, então eu já gostava de ouvir e analisar as pessoas, né? Eu me lembro da minha sensação de estar meio acuada, só virando os olhos, assim, e olhando o que estava acontecendo. Eu me tornei tagarela com o tempo, mas hoje em dia eu mais escuto do que falo, né? Ou não, né? Não sei, a Kátia tá aí Eu para não. falar, o que você acha? Você ouve bem. Pois é, eu gosto, eu tenho prazer de ouvir, não só pelo Você que eu ouve bem. aprendo, porque eu acho que a gente tem que, quando a gente está disposto a escutar o outro, a gente aprende a verdade do outro. Cada um tem a sua verdade, existe uma verdade universal que é, se eu deixar um lápis cair, ele vai cair no chão, né? Se eu soltar, porque tem uma lei da gravidade, tem uma verdade que é
universal, mas cada um traz em si a sua verdade. E acho que um coletivo de compreensão de verdades também nos ajuda a descobrir a nossa própria verdade. Por isso que escutar é um ato não só de generosidade com o outro, mas de generosidade com a gente mesmo, né? Da gente também poder escutar o outro e, através dessa experiência, também poder se escutar mais e ver o que dá, o que ressoa ali, né? Com a nossa vida, com a nossa trajetória. Oi, Leila. Querida. Mamãe desesperada, porque tem médico hoje, ela falou assim, nem que eu tenha que ficar andando e escutando. Olha, querida, gente. Ai, abraço, abraço. Ai, essa família, amo essa família. Eu faço parte da família. Você é parte da família. Mas eu faço. Você chegou entrando, rasgando, cara. Você é muito parte dessa família. Ai, gostoso, é muito gostoso. E assim, é a família que a gente construiu aqui em Paris também, né? Porque o expatriado, ele fica meio órfão, né? E é uma sorte a gente encontrar pessoas pulsantes, pessoas vivas, pessoas que, né, que têm gana de viver e tá parceiro na vida, assim, nessa nossa vida de estrangeiro. E aí, eu tenho que escolher os pontos, né? Eu era bailarina, sempre gostei muito de balé. Eu digo que, felizmente, me livrei daquele traço perfeccionista do balé, de tudo bonitinho, retinho, pezinho aqui, etc. Isso foi muita terapia para me livrar. Mas, assim... guardei alguns aspectos comigo, mas que a gente traz para a vida, né? Alguns traços de caráter, de necessidade de como se defender. Mas depois a gente fala disso. Vamos falar de mim, para de trabalho. E aí fiz capoeira há muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito corporal. Eu sempre me colocava, eu fazia a fundo tudo corporalmente. Eu me colocava ali inteira. E quando... Vou voltar lá atrás, volto. Eu sempre tive essa coisa do cuidado, né? Como a gente escreveu na descrição... Eu ia acompanhar meu pai nos hospitais onde ele fazia os partos, e a gente visitava o bebê no dia seguinte, ele visitava a mãe, eu visitava o bebê, brincava de ser pediatra. Então desde muito pequenininha, eu tinha esse olhar da fragilidade do outro, né? Que, claro, eu praticava com um bebê, mas eu acho que eu carreguei isso na minha vida, e hoje eu olho para uma pessoa, mesmo que ela seja adulta, eu sou uma procuradora, uma detetive de fragilidade. Não porque assim, a fragilidade, ao mesmo tempo que ela nos expõe, mas ela expõe a um certo perigo, ao mesmo tempo, sem ela, a gente não conecta com o outro. Ela humaniza. Exatamente, isso é o que de mais essencial a gente tem, é onde mora a nossa fragilidade. E eu passei minha vida pensando nesse cuidado, e eu queria ser médica, né? Então pensava em fazer medicina, seguir os passos do pai, né? E finalmente muita coisa aconteceu na vida e parei a tentativa de medicina, falei, vou fazer dança. E aí fui fazer... Você não sabe disso, né, Kátia? Sei. Você me conhece. Você sabe? Acho que a gente já conversou sobre tudo, né? E fui fazer dança na Universidade... como ela chama? Da Faculdade de Artes do Paraná, FAP. Fui fazer dança, me coloquei inteira naquilo. E quando eu estava fazendo dança, eu pensava, como é que eu posso juntar a dança e o cuidado com o outro? E aí... eu planejei muitas maneiras, conversei com vários profissionais, pensava em trazer um aspecto de consciência corporal no trabalho, então trazer o movimento do corpo para um bem-estar no trabalho. E as pessoas me falavam, não, você vai se formar em dança, você não vai conseguir trabalhar com isso, as pessoas não vão te dar crédito para isso. Mas na minha vida, eu sempre tive entre esses dois mundos, né? Tanto o corporal, o movimento,
e a questão psicológica, porque eu sempre procurei esse único, né? Sempre procurei esse desenvolvimento, esse cuidado com o outro. E acabei na psicologia. Não acabei Por sorte de todos, né? nós, né? Eu fui parar na psicologia. E aí, a psicologia era apaixonante, mas faltava outro aspecto, né? Eu sempre tinha que equilibrar esses dois. Faltava o corpo. Eu falava, cadê o corpo? A gente fala, e na verdade a gente não fala só com a boca, né? A gente fala com o corpo também. E na minha trajetória eu acabei conhecendo William Reich, que foi o precursor aqui no Ocidente desse entendimento da dinâmica, né? Psíquica, emocional e corporal. E aí eu me apaixonei. E aí eu falei, não, agora eu estou no meu elemento. Eu acho que é uma busca na nossa vida e uma sorte também quando a gente encontra o nosso elemento, né? Você sabe do que eu estou falando, né, Kátia? Que a gente já teve várias conversas sobre isso. Que delícia! Tá sendo uma delícia te ouvir. Encontrar o seu elemento, né? Onde você é a água para o peixe, né? Eu mergulhei ali. E foi assim que eu comecei daí a minha vida profissional, né? E que hoje eu acho que um terapeuta, olha o Harry, um bom terapeuta, ele não consegue deixar de ser ele, né? E de ter um afeto real ali dentro do setting terapêutico. Então, assim, eu tenho um contato pessoal coletivo que vai para além da minha vida pessoal, mas eu tenho a sorte de ter esse trabalho porque eu tenho pessoas afetivas na minha vida, tenho um grande coletivo de pessoas afetivas. Me guia aí, Kátia. E que acaba sendo difícil, né? E que acaba nutrindo isso, né? Acaba energeticamente te deixando mais completa, né? Para desenvolver esse trabalho com o outro, né? Você tem recursos internos para trabalhar. Isso é uma questão, né? Esses recursos dos quais a gente fala, a gente consegue esse recurso também se trabalhando, né? E mergulhando em si mesmo, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, mas como é que você consegue ouvir coisas dolorosas, tá ali acolhendo as pessoas, tá ali disponível emocionalmente, e você não sofre? Como é que é depois? Como é que é de noite na tua casa? Como é que... Na verdade, quando a gente tem a capacidade de sentir uma emoção e descarregar essa emoção, ela não vai continuar com a gente. Esse é o tal do pulo do gato, né? E que a gente pratica tanto na terapia haitiana, da gente poder fazer contato com a emoção que a gente está sentindo e descarregar. E às vezes esse descarregar não fala só da gente, fala de falar alguma coisa para o outro, de fazer um tal do confronto, né, Kátia, que a gente já conversou tantas vezes, mas de confrontar o outro, de colocar para o outro o que você está sentindo e conseguir descarregar isso, né? Então, um terapeuta na prática dele, se ele não é capaz de fazer isso enquanto pessoa, ele vai se encarregar com ele esses miasmas, esses sofrimentos que ele faz contato no consultório, ele vai carregar para a vida dele, né? Ô, Tati, me diz uma coisa, você fez faculdade no Brasil ou na França, e como é que foi essa migração de estudo de lá para cá? Dá-lhe confronto, né, Mari? Aqui, ó, olha aqui no olho. Aqui é muita intimidade num conteúdo só, gente. Conta um pouco para quem está te ouvindo e não te conhece tão profundamente quanto a gente aqui. Como é que foi essa questão do estudo lá e cá? E que diferenças você percebe nas culturas do Brasil e da França? E aí a gente vai chegar no teu tipo de terapia. Ai, a gente quer falar de tudo. Vamos lá!
eu comecei a estudar psicologia em Curitiba, depois migrei, né? Eu fui parar no Rio de Janeiro, aí acabei a faculdade no Rio, comecei a formação de Reich no Rio, né? Eu fui meio rebelde, porque eu comecei formação antes de me formar e comecei a atender antes de me formar, com supervisão, logicamente. Mas eu sou aquela rebelde, né? Eu não sigo as coisas, as Graças a ordens Deus, naturais. E depois na França, eu vim para a França para ter uma experiência, para aprender francês, para viver numa outra cultura, mas não pensava em me instalar exatamente na França e viver muito tempo, enfim. E a vida vai indo, né? Eu não acredito que a gente tem que ter um plano a longo termo, acho que a gente tem que ter uma noção para onde a gente quer ir, mas quando a vida muda, quando o teu desejo muda, quando a coisa não tá boa, você muda o rumo e vai, né? Então, eu não sou uma pessoa que planejo, né? Daqui a 5 anos onde eu vou estar, não sei. Pode ser que eu esteja no Japão, pode ser que eu esteja, sei lá onde eu vou estar. Eu quero saber onde eu estou aqui, hoje, aqui, agora. E se eu estou presente aqui, agora, é isso que importa, né? E aí vim para a França, encontrei a França fez isso com a gente, vai indo. Vim para a França, procurei uma formação aqui. A gente precisa de um grupo, né? A gente precisa de alguma forma estar amparado, porque o trabalho de terapeuta já é tão solitário, né? Na prática, a gente entra um, sai outro, entra um, sai outro, mas a gente precisa de colegas de trabalho, por mais que esses colegas não estejam ali exatamente, mas é importante se sentir num grupo, até por supervisão, por terapia, porque a gente faz terapia para o resto da vida, né? Então, eu encontrei o Instituto IRFEM aqui, refiz minha formação, então foram 4 anos de formação. Comecei sem saber se eu ia acabar, falei, vamos lá, vamos começar. Comecei como aluna ouvinte e depois guidei, enfim, fui até o fim e comecei a trabalhar como neurovegetoterapeuta caracterolítica, um palavrão. É um palavrão. Aqui na França. Isso? E o que é isso? E o que é isso? Será que a gente tem umas 3 horas para falar sobre isso ou não? O que é isso em uma frase? Em uma frase. Na verdade, a gente tem, desde que um bebê, quando ele nasce, ele tem um grupo muscular ativado, que vai se ativando, tanto é que um bebê, por exemplo, ele não tem nenhuma mobilidade nos braços, ele não tem nenhum controle, ele tem mobilidade, mas não tem controle. Ele vem pegar alguma coisa, ele bate, né? Ele não tem esse grupo muscular ainda ativo, né? E aí, dependendo da fase do desenvolvimento psicoemocional que ele está vivendo, também tem uma fase de muscularidade, né? Onde os músculos vão se ativar. E o que acontece? Quando essa fase não passa muito bem, porque o grande veneno da vida é o medo, e quando eu falo medo, o medo é falta de segurança. Travou para mim? Travou para você? Travou, mas já vai destravar. A voz está indo. Tá. O medo... A voz morreu. Peraí. Vida, onde está tudo bem. Agora sim. Voltou? Para mim, sim. Agora é você que está congelada. A gente está brincando de pega-pega. Mas eu posso ficar congelada, não tem problema. Ah, não, eu quero te ver sorrindo. Não, nada de congelada. Então, essa fase específica, né, de desenvolvimento psicoemocional do bebê, ela também está associada a uma fase de ativação de um grupo muscular, né? De uma capacidade de
eu vou falar em francês maîtrise, porque a palavra controle, ela normalmente vem do medo, né? Mas é da criança poder mobilizar de acordo com a vontade dela, não controlar exatamente. E as situações que não vão bem nessas fases, quando a gente retoma na terapia, na vegetoterapia, corporalmente, a gente retoma também emocionalmente. Então, a palavra neurovegetoterapia vem de sistema neurovegetativo, né? Porque esses grupos musculares que ficam em contração, eles têm uma consequência num funcionamento do sistema neurovegetativo que não está saudável, né? Eu estou tentando simplificar, não estou tentando ser menos técnica nas palavras não muito rebuscadas. Você está aí, Kátia? Eu tô, você não me vê? Eu te vejo, mas você está congelada para mim. Tô não. Não está congelado, então tá bom. Então, na verdade, quando eu começo o trabalho, em geral a gente começa em uma fase que não tem linguagem, né? Que é nos primeiros momentos da vida mesmo. Não vai ter memória, porque a memória ela está associada à possibilidade de linguagem. Mas a grande diferença de uma terapia corporal profunda para uma terapia de fala é que a fala vai alcançar apenas os momentos de fala, né? O momento que a linguagem já estava desenvolvida, ou seja, que já tinha memória. E no início da vegetoterapia a gente vai muito além disso. A gente começa de momentos primitivos, então eu faço uma estimulação neurovegetativa muscular para a pessoa, e ela vai trazer conteúdos emocionais que muitas vezes ela vai tentar entender ou fazer memórias da vida que ela tenha mesmo, mas que estão associadas a emoções que têm a causa lá atrás. E essa emoção ficou contida, essa emoção ficou congelada. Tá seguindo, Kátia? Quase, eu não tô te vendo. quase... Você tá Tati, não. Tô aqui, ó. Tá vendo? Não, você tá congelada. Quer que eu te tire e te pegue? Quer que eu te tire você e você entre de novo? Sai que eu te pego de novo. E agora eu te perdi completamente. Você não vai perder nunca. Como é que eu saio daqui? Opa, gente, vamos pegar a Tati, que a gente não pode perder Tatiane por 1 minuto. Vamos pegar antes que ela fuja. Peraí. Tô indo, buscando Tati de novo. Opa. Ela precisa entrar. Tati. Deixa eu ver Tati entrando. Tati entrou. Opa! Bora com tudo, loira! Pego, Harry, pego! Tati? Agora sim. Tá me vendo? Eu tô te vendo. E agora então eu vamos tô com congelada tudo. pra mim, mas tá tudo bem. Essa internet da França aqui que não funciona muito bem. Internet da França é super boa, não vamos falar mal de internet na França, hein? Então, Tati, a neurovegetoterapia, ela acaba indo como se fosse desbloquear emoções, traumas, sentimentos passados, memórias antigas. Exatamente, é quase que desentupir através, corporalmente, acessar essas lembranças afetivas, essas
fases que a pessoa nem dava conta de coisas que chegou a passar no passado. Adorei o termo desentupir, nunca tinha pensado nesse termo. Mas é exatamente isso que você falou. É interessante que você traz uma compreensão mais, Popular, limpa, mais né? rasta. Porque... Não, mas é muito mais parlão, né? Muito mais simples, né? Mas é exatamente isso. E o que acontece, Kátia, essas blocagens, esses bloqueios corporais, musculares, eles funcionam como se... pensa numa represa de água, né? Então, assim, a água, ela tá fluindo, e aí, de repente, tem uma represa. Ela faz uma constrição, ela prende, né? Quando tem uma represa, essa água não vai fluir da mesma maneira. Ela vai ser desacelerada, né? E digamos que nessa água tenha folhas, tenha coisas que não fazem parte dessa água. Elas vão ficar nessa represa, né? Então, o entendimento de Reich, da visão reichiana das doenças, é justamente essas represas, que são esses grupos musculares que fazem um bloqueio, e ali fica como se ficasse uma água parada, como se a energia fica parada, né? E dessa energia parada, que não se mobiliza, que não impulsa, que não tem vida, é a partir daí que a gente entende as doenças, né? Então, algumas descompensações a gente vai limpando com a terapia, que não é o objetivo primário, porque em geral as pessoas procuram essa terapia para questões psicoemocionais ou mesmo sexuais, mas acaba que muitas vezes a pessoa não tem mais uma rinite, uma sinusite, mesmo o próprio bruxismo, essa contração muscular do maxilar é uma necessidade de controle que tem a ver com a nossa fase oral, com a oralidade, né? E assim, com o passar da terapia, da evolução da terapia, que é sempre no sentido céfalo-caudal, essas descompensações vão limpando, né? Inclusive, até problemas de visão. Eu não vou tratar uma pessoa que chega para mim e fala, eu não quero mais ser míope. Mas acontece de uma pessoa que tem miopia deixar de ter miopia ou diminuir muito a miopia a partir desse trabalho. Isso é algo que acontece com uma certa frequência, principalmente se o paciente tem uma idade, tem até uns 30 anos, que aquela condição não se ancorou tanto enquanto descompensação patológica. Incrível! Tati, incrível esse trabalho. Eu já acompanho, claro, a gente é amiga, eu já acompanho você falar da terapia bastante, e a gente vai voltar a falar de você, né? Porque você acabou se tornando uma referência muito grande nesse trabalho, né? Hoje você fica numa rotina, a tua vida é uma rotina entre Paris e Lyon. Como é que está a sua vida, a sua rotina? Essa Tatiana, como é que é a vida dessa Tatiane que foi ganhando robustez na terapia, que a musculatura também se desenvolveu enquanto terapeuta? Pois eu vou começar um pouco na questão de atender até franceses, né? No início da minha clínica eu atendia só brasileiros, eu não tinha ainda uma segurança de falar, vou trabalhar na língua francesa, mesmo que essa terapia não seja simplesmente baseada na fala, na linguagem, no discurso do paciente. E com o tempo, até foi uma colega minha que... É interessante essa história, eu fui numa festa de uma colega que pratica o mesmo método,
E depois dessa festa, ela falou: ah, minha filha quer fazer terapia com você. E eu falei: eu não atendo francês. Sem preconceito, não é preconceito, mas eu não atendo francês. E aí acabou que eu falei: bom, vamos dar uma chance. Foi assim que eu comecei a atender também na língua francesa, porque hoje eu não atendo só franceses, né? Eu atendo algumas nacionalidades diferentes, tanto pessoas de uma idade que tem a sua língua mãe português, ou pessoas que estão aqui e que falam francês e que se comunicam em francês, mas que tem uma outra língua, alemão, russo, ou enfim. Recentemente, agora na metade do ano, logo depois do confinamento, eu aceitei uma proposta da continuidade à clínica de um colega que faleceu em Lyon, e aí comecei um desafio que eu não esperava, eu esperava um desafio em um aspecto, no aspecto de continuar o processo, começar um novo processo terapêutico de pessoas que tinham perdido o seu terapeuta, porque é uma situação um tanto delicada, né? A gente trabalha para a transferência também, de alguma forma a gente se apega no nosso terapeuta, e continuar um processo de uma pessoa que perdeu o seu terapeuta não é algo simples. E eu não imaginava o quanto isso seria desafiante, né? E finalmente foi um processo muito interessante, muita experiência, ao mesmo tempo algo desafiador na vida. E hoje em dia minha vida é assim, eu passo uma semana em Paris e na semana seguinte eu fico em Lyon de quartas, né? Então eu tento atender o máximo que eu posso, e tem pessoas em fila de espera aguardando possibilidade. Aí normalmente quando alguém termina a terapia, que é um longo, aí a gente pode aceitar o paciente, né? E então minha vida hoje está assim, eu vivo com uma mala para lá e para cá, né? Mas tá realmente muito interessante. E hoje, finalmente, eu tenho 80% dos meus pacientes hoje são franceses, e Trava não, Tati, não pode travar. Peraí que você não travou para trava, mim. né? Não trava, não. E Voltou. você tá travada para mim, já abstrair faz tempo. Tudo que eu não Tô sou com é a travada memória para você, fica tranquila. do sorriso da Kátia. Não, de forma alguma. E recentemente eu recebi a proposta de ser a nova presidente da Sociedade Francesa de Vegetoterapia, o que para mim foi um grande desafio, né? Até porque a língua francesa não é a materna, eu faço vários, mas assim, a vida segue, eu serei sempre uma estrangeira, né? E agora eu estou nesse momento de fazer conexões. A gente faz uma conexão agora com a escola da Espanha, que é uma escola antiga, que chama Esther, e que vamos promover uma formação aqui, trazer gente de lá da formação aqui. Tenho feito contato com o Brasil também. Todo esse movimento tá acontecendo agora por conta dessa nova função, né, que eu Tati, peraí, o som, peraí, para Porém, tudo aí. Peraí. não digo que O som para mim tá muito ruim. Tá indo e voltando e com muito delay. Vamos. Você tá me ouvindo bem? Gente, alguém sinaliza se tá escutando bem a Tati? Como é que tá para vocês aí, a Tati? Fazer um outro conteúdo para continuar esse negócio. Quantas você quiser, a casa é sua.
O conteiro é exatamente isso. E o bom é que. Ó, agora eu tô ouvindo a minha pergunta de 10 minutos atrás. Pois Vai e é que eu volta. entrei no meu celular para ver se tá funcionando. Deixa eu sair daqui, vou entrar pelo celular, vou tirar do iPad. Tá bem. Ah, lá, 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 lá. Sua filha tá aqui arrasando, Ana Maria. Ah, coisa mais linda. Vamos pegar a Tati agora. Vamos de novo, Tati. Eu vim aqui para te ver. Agora vai. Vamos ver se melhora esse negócio aqui. Total, tá ótimo. Bom, onde é que Tati, paramos? paramos, vamos repetir. Paramos que hoje você é presidente, é isso? Da Associação de Neurovegetoterapia. Neurovegetoterapia na França. Não foi um processo simples, né? Eu vou aproveitar essa situação para contar uma situação para vocês. Quando eu recebi essa proposta, enfim, essa função, eu passei 3 dias com torcicolo. Eu nunca tinha tido torcicolo. Não, nunca tinha, não. Acho que na infância eu tinha tido torcicolo. E aí, o que isso quer dizer, né? O pescoço é a nossa defesa narcísica, né? É o centro do narcisismo, tanto primário quanto secundário. E quando a gente fala em algo que compromete a nossa imagem e o quanto a gente deseja corresponder a essa imagem, a gente fala de narcisismo, né? O narcisismo é muito mais, algo muito mais elaborado e profundo do que a gente entende no senso comum quando a gente fala que cara narcisista ou que mulher narcisista. É muito mais profundo que isso. E essa defesa está no pescoço. Tanto é que talvez algumas pessoas aí vão se identificar. Quando alguma coisa na vida está pegando e a pessoa precisa defender a imagem dela, como ela é vista, ela fica bloqueada a cervical, né? Fica aquele pescoço que... E aí, assim, a grande questão é que esses traços de caráter e essa musculatura que pode voltar a se contrair em algum momento, se ela não ficar rígida o tempo todo e de maneira inconsciente, a gente adquiriu o que a gente deseja na vegetoterapia, que é ter consciência do que está acontecendo, né? O dia seguinte, quando apareceu o torcicolo, eu falei, tá, entendo. Tá explicado. Eu tô com essa questão, quer dizer que, né, que essa função para mim é uma função que me toca e que tem aí um receio, será que eu vou corresponder a isso? Será que eu vou... E aí a gente pode, consciente da nossa defesa, de alguma forma negociar com ela, né? Falar, peraí, tá, mas não é tanto assim, não é tão complicado assim, vamos tranquila, vamos despacito, né? Vamos devagarinho. E vá lá. Eu acho que eu França, né, Kátia? Tati, a gente vai ter muitos ponteiros para contar todas as fases de Tati. Fica tranquila. Mas então, para você você entende que morar num país, né, onde você compreende melhor a cultura, os signos, não só a palavra, a linguagem falada, mas o entendimento daquilo tudo que é velado de uma cultura, de uma sociedade, te facilita nesse trabalho, porque você tem com a França uma fluidez, você já está aqui há bastante tempo, hoje você entende, você é parte dessa cultura, da cultura francesa, e você consegue, mais ou menos, mais ou menos, você consegue, de repente, atender e entender os seus pacientes franceses. Antes, quando você chegou aqui, isso teria sido mais difícil?
mesmo a técnica sendo bem corporal, o que que você sai aí, o que que você ganha nessa largada? O que que te permite hoje fazer esse trabalho com diferentes nacionalidades e trabalhar com franceses? Essa é a pergunta. Tem uma questão para mim que sempre me chamou a atenção e que no início eu não entendia muito bem. De forma geral, o francês ele desenvolve menos vínculo eu acho que é um processo muito mais lento o vínculo que o francês estabelece, que seja numa relação de amizade, que seja mesmo um vínculo terapêutico, é um processo que demora muito mais, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção desde que eu cheguei aqui, eu falo que é como se não tivesse realmente a função materna aqui na França. Eu tenho muita delicadeza em falar, porque ao mesmo tempo que é uma crítica, porque eu acho que falta isso, é uma particularidade da cultura, né? Os brasileiros, nós temos várias outras questões, né? Mas, às vezes, até uma culpa da mãe, ou mesmo mãe e pai, e uma tentativa de compensação muito grande nessa relação com o filho. Mas aqui na França, com o tempo eu fui entendendo que uma grande parte das mulheres, por exemplo, decidem não amamentar no peito, mesmo antes mesmo de estar grávidas, né? Elas decidem que elas não têm disponibilidade para isso, porque tem que ter disponibilidade emocional. É uma doação, né? E é uma doação. É uma doação. E é muito difícil para uma mulher, inclusive, que não teve isso, né? Que não recebeu isso. Então, quando a gente fala de amor, quando eu penso em amor para mim é segurança. E é segurança de um entendimento biológico, né? E se a gente não recebeu essa segurança, como é que você vai conseguir transmitir essa segurança, né? Então acaba que vira um ciclo, né? Vira um ciclo porque não recebeu, também não vai dar. Não recebeu, também não vai dar. E isso me chamava muita atenção. E me chamava também a atenção como é que os pais franceses aí tentam de alguma forma compensar, porque o homem é muito mais feminino, e não estou falando nenhum estereótipo negativo, cada pessoa, que seja mulher, que seja homem, tem aspectos femininos e masculinos, e o interessante de uma trajetória de vida é chegar num equilíbrio, né? Chegar num momento em que eu tenho um bom lado feminino desenvolvido e um bom lado masculino, seja homem, seja mulher, né? E eu acho que o francês, ele tem uma sensibilidade maior, ele permite, né? E toda essa história da França e tanto do feminismo, etc. O homem acabou sendo castrado, né? Eu acho que muito mais do que o homem brasileiro. E ele acaba né, fazendo face ao lado feminino dele. E aí a gente vê muito mais pais amorosos. Eu não sei se você prestava atenção nisso, né? A gente Sim. vê no parquinho, a gente No vê... parquinho são muitos os pais dando mão, levando para a escola, cuidando. Com muito mais atenção, com muito mais presença, né? Porque o que a criança precisa é dessa presença, não adianta estar ali de corpo físico, né? Se você não está ali disponível emocionalmente. E muitas vezes a gente vê mulheres até com um carrinho de bebê empurrando, ela está no telefone, ela está até onde, ela está em qualquer outro lugar que não ali, né? Então eu acho que essa diferença ela é fundamental quando a gente fala dessas duas culturas, né? Na compreensão das diferenças dessas duas culturas. Porque no Brasil, mãe é mãe, mãe tá ali, a mãe, né? E o pai, em algumas situações, é até um pouco acessório, não é que ele não esteja ali presente, mas ele deixa o espaço para a mãe estar, se faz presente também. Mas no início da vida, um bebê precisa da mãe, né? A mãe que tem peito, a mãe que tem... a natureza faz assim, né? E
E assim, em termos, eu não quero ser muito técnica, mas em termos de emoção, emoção de base, um brasileiro valoriza muito a alegria. A alegria é a emoção mais importante para um brasileiro. É ela que comunica com o outro, é ela que faz a sedução com o outro, né? Quando a gente quer ganhar um amigo, ganhar uma relação, a gente mostra que a gente é alegre, né? E a emoção de base coletiva, de uma forma geral, tem exceções também. Eu tento falar de uma forma que não pareça que é tudo assim, sempre assim, não existe isso, mas existe uma coletividade, uma tendência coletiva, né? A emoção de base na França é a raiva. E a raiva é uma emoção que no Brasil a gente rechaça completamente, né? A gente aprende desde criança, não pode ter raiva do irmãozinho, não pode ter raiva. Quantas vezes a gente escuta isso na nossa vida, né? Não pode ter raiva. E a raiva é uma emoção extremamente positiva quando bem empregada, né? Se alguém me agride, se eu não me conectar com a minha raiva, eu não vou conseguir resolver, eu não preciso revidar, bater de volta, mas para eu conseguir me defender dessa agressão, se eu não conectar com a minha raiva, eu não consigo. E aí, essa mistura Brasil e França, e aí é o que eu escuto de muitos brasileiros aqui, que eles, de alguma forma, vão se permitindo também fazer mais contato com a sua raiva, porque é algo que a gente vê. Porque tá liberado. Tá liberado, tá tranquilo, não vai receber nenhuma repressão em relação a isso, porque esse meio, o meio francês, ele é muito raivoso, né? As pessoas reagem e aí muitas vezes para o outro te admirar aqui na França, você mostra um certo poder, né? Que é muito narcísico, um poder através da tua raiva. Então, em algumas situações que a gente resolve no Brasil com aquele jeitinho, aquela seduçãozinha, aquele sorrisinho, ai, até uma forma meio masoquista, né? Tenha pena de mim, olha só como tá difícil. Como eu sou legal. Veja só. Aqui, isso não serve de nada, né? Porque você fazer essa brincadeira, que para eles é uma brincadeira de criança, isso. Eles vão sentar em você. Então, você vai na administração francesa, você vai resolver alguma coisa, se você não chegar ali, né? E aí, ó, a expressão de raiva. Por isso que eu sempre tive que chamar você para ir lá latir. Né? Quando tem que resolver alguma coisa e tem que jogar raiva, a gente tá aí. Mas é cansativo isso, né? Porque, assim, para um brasileiro, a raiva é uma emoção que tem que chegar muito no limite para chegar nisso, né? Tem que estar assim, desesperado, não teve outro meio e eu vou pela raiva. E aqui é o mecanismo mais simples, é o mecanismo corriqueiro, né? Então eu acho que isso marca uma grande diferença, se eu falo de um paciente brasileiro, típico brasileiro, e de um paciente francês, né? E hoje você navega muito bem nesse entendimento, né? Hoje você consegue navegar nessas duas culturas assim com muita fluidez. Na verdade, o que é o desafio desse tipo de trabalho é realmente entender o quão único cada um é. Logicamente que a cultura nos indica alguma coisa, mas a princípio eu não parto de um a priori, né? Eu tenho um método, eu tenho uma estrutura de trabalho, mas Jung tem uma frase que define muito isso, que quando você tiver em frente a uma pessoa, seja simplesmente uma pessoa, uma alma, né? Escuta aquela pessoa, né? Por mais que a gente estude toda uma estrutura de como funciona o organismo, de como... E aí até corporalmente, né? Eu palpo meus pacientes para sentir onde está as contrações musculares crônicas, para entender o tipo de defesa. Eu tenho noção, se eu tiver de olhos fechados, eu não falei com a pessoa, eu não escutei, eu não vi essa pessoa, mas se eu palpar essa pessoa, eu tenho noções do tipo de reação que ela possa ter em alguma dada situação, porque
esses grupos musculares falam do nosso traço de caráter e como a gente usa as nossas defesas, né? Então, assim, apesar de ter todo esse aparato técnico, se eu não tenho a sensibilidade de ser simplesmente uma pessoa escutando uma outra pessoa, né? E entendendo ali o que tem de mais essencial, o que tem de sofrimento, o que tem de prazer, o que tem... eu não consigo entender uma pessoa, né? E vou lá. Tem mais E perguntas? vou lá. Tati, vou lá, a gente vai ter que marcar um novo ponteiro, porque você só resolveu tirar esse tablet e pegar esse celular, né, da metade final, e funcionou maravilhosamente. Te vejo se mexer, a voz está fluindo maravilhosamente. Então a gente vai ter que pedir uma revanche. A gente vai ter que ter outras conversas com o Teiro, porque agora a gente tem aí 3 minutos e eu queria muito deixar esses 3 minutos. Se eu ficar aqui falando, você não usa esses 3 minutos. Então eu quero passar essa bola desses 3 minutos para você, para falar com a gente, assim, porque tem pessoas aqui, muitas que te acompanham e entraram por você, e talvez você queira interagir e queira falar, ou enfim. Fica à vontade, Tati, porque tem uma galera aí, raiva impulsiona a resolver, a falar que incomoda. E incomoda e sufoca. Eu tô lendo aqui, eu não estava acompanhando os comentários. A Carol, a Xuxa, ela fazia capoeira comigo quando eu tinha 10 anos. Nossa, é muito, muito, muito tempo atrás, né, Xuxa? Ela é um doce de pessoa. Ela falou, nossa, é muito difícil para mim entender a raiva como positiva. Pois é, a raiva não é que ela seja... Minha mãe quer mandar um beijo aí para você. Manda beijo, oba. A questão é que todas as emoções têm uma função, né? Então, mesmo a tristeza, ela tem a função, primitivamente, de trazer a pessoa para o grupo, porque a pessoa que está se sentindo triste, ela fica isolada, ela tá mergulhada na solidão dela, e ela não consegue se conectar com o outro. Aí a gente exprime a nossa tristeza, e aí quando a gente exprime a tristeza, o grupo, né, falando em termos primitivos, ele pode puxar essa pessoa para o grupo. E aí, quando a gente fala hormonalmente falando, quando a gente está sozinho, a gente tem muito mais estresse. Quando a gente está estressado, a gente se isola. Quando a gente se isola, a gente tem mais estresse ainda. Quando a gente tem contato, quando a gente faz vínculo com o outro, um abraço que dure 10 segundos, você vai produzir ocitocina. A ocitocina acalma. A ocitocina é o hormônio do amor, né? Assim, biologicamente falando. Então, todas as emoções têm uma função extremamente necessária. A questão é que, daí a raiva, por que ela é negativa? Porque é difícil receber a raiva, né? Não é exprimir simplesmente. Também, porque é difícil eu expressar, porque é difícil para mim receber isso. Então, sempre tem esses dois... que nem a história do não, né, Kátia? Aqui na França, não. Não vem antes do sim. No Brasil, nunca não. Mas a questão do brasileiro não é não falar não. A questão é que é difícil escutar um não. Como é difícil para um brasileiro escutar um não? E a gente sabe quando chega na França, né? Que tudo é não, não. E a gente aí, nunca tem possibilidade. Mas a questão de não dizer o não é não conseguir escutar o não. E aí escutar o próprio não é um desafio também, né? No Brasil, a gente até às vezes fala não, mas dando uma desculpa. Sempre precisa de um subterfúgio para negar, né? É quase assim, eu queria te dizer sim, mas você me desculpa, porque o céu tá cinza hoje, porque a gente tem uma dificuldade muito grande no não puro. Eu aprendi em Paris. Paris me ensinou, gente. A gente acaba usando o subterfúgio da mentira, né? Eu não faço nenhuma... não tenho nenhuma questão moral com a mentira, mas a mentira é sempre uma defesa para algo que a gente não pode acessar.
Então, eu falar não pro outro, eu vou deixar o outro com raiva, tá? O problema é dele, né? Assim, expressa pra mim essa raiva, então. Mas daí ele não vai expressar, aí vira um bolo, né? Então, assim, é melhor eu falar, ai, não, então, pois é, aconteceu tal coisa, não sei o quê. Aí o outro finge que acredita e a gente fica ali numa coisinha meio, né? E sem contato, sem profundidade. Porque, assim, não, Tati, eu não quero. Tati, a gente vai ter que... Não vai, a gente já... Eu vou te ligar. Pessoal que está assistindo, essa conversa vai ficar salva, @conteirohistórias. E hoje mesmo eu já vou agendar a próxima conversa com Tatiana Schneider. Isso já é uma promessa. Então, você que ficou... Próxima, então. Vamos falar de emoção, de muitas emoções. Muitas emoções. A gente vai falar muito. Gente, muito obrigada quem está aqui com a gente. A gente quase se sentiu abraçado. Beijo, mami de Tati. Beijo para todos. Para todos que estão aqui com a gente. Tati, eu queria muito estar no teu abraço, fazendo muita ocitocina. Beijo, Sandra! Beijo, gente. Obrigada, Tati. Obrigada por compartilhar aí um pouco dessa tua trajetória. Ele passou muito rápido. A gente vai marcar outro. Mas obrigada. A tua trajetória é incrível. A gente te admira demais, loira linda. Linda e inteligente. Olha só. Beijo, Tati. Beijo, gente. Obrigada aí por ter acompanhado a gente. Beijo grande. Indica aí o Conteiro pra gente que gosta de ouvir história de gente. Tá bom? Super beijo, pessoal. Beijo, Tati. Beijo, família de Tati. Beijo grande, Tati. Obrigada, viu?